2022 está chegando ao fim e merece uma bela retrospectiva econômica. Bem resumida, bem rápida, bem simples, mas merece uma retrospectiva e por isso eu preparei uma das boas aqui pra gente e claro, se faltar algum fato, e vai faltar, obviamente, você pode colocar aqui nos comentários para contribuir com a nossa retrospectiva econômica de 2022. Para começar, indo direto ao ponto, janeiro começou com alguns indicadores econômicos que demonstravam que a economia poderia ir bem esse ano e ela foi bem em alguns aspectos, em outros nem tanto. A gente acabou se surpreendendo positivamente em algumas coisas, negativamente em outras. Mas em termos de indicadores em geral, principalmente aqueles relacionados aos investimentos, né, a renda variável, a gente teve aqui algumas decepções, como por exemplo a taxa Selic subindo mais do que o previsto lá no início do ano. E aí a gente começa janeiro com uma taxa Selic de 9,25%. O Ibovespa começou aos 103 mil pontos aproximadamente e existia uma expectativa muito grande de uma alta do Ibovespa para esse ano, pelo menos até uns 120 mil pontos. Depois eu vou trazer no final todos esses indicadores, como eles ficaram. O IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, começa o ano a 2.800 pontos. Dólar começa o ano a R$ 5,57, vai gravando os números aí. O Tesouro Pré-fixado, que é um título público que carrega muito da expectativa de juros futuros, da expectativa de uma situação econômica favorável para o país, um fiscal respeitado e controlado, por exemplo. E como eles têm a chamada marcação a mercado, quando você compra um título a determinada taxa e essa taxa sobe, o preço do seu título cai. Ou seja, se você for vender ele antes do vencimento, você vai vender ele com deságio, com prejuízo. Por isso que a gente olha bastante para as taxas dos títulos públicos também. Elas acabam nos mostrando alguma coisa aqui através dos números em relação aos indicadores do país em geral. Então, Tesouro Pré-fixado 2025, para ter como exemplo um título pré-fixado, começa o ano rendendo aqui 11,83% ao ano. O título do Tesouro IPCA 2045 começa o ano rendendo IPCA mais 5,45% ao ano. E quando a gente olha para ativos dolarizados, eu trago dois aqui. O S&P 500, que é o principal índice da Bolsa norte-americana dos Estados Unidos, começa o ano em 4.800 pontos. Caiu bastante, depois a gente vai dar uma olhada também. O Bitcoin começa o ano a 47.700 dólares. Tem muita gente que tem saudades desse preço. Lembrando que ele atingiu a máxima lá em meados de novembro de 2021. Chegou lá a 69 mil dólares e aqui ele já tinha caído um bom tanto para 47.700, né? Então esses são os indicadores que a gente tem iniciando o ano de 2022, tanto indicadores quanto números de investimentos. Depois de janeiro, ainda no começo do ano, em fevereiro, nós tivemos um fato que mexeu com a economia do mundo todo e tem consequências até hoje. Provavelmente a gente vai ver outras consequências, desdobramentos disso ainda, ao menos ao longo de 2023, esperamos que não muito mais do que isso, que foi a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia decidiu invadir a Ucrânia e aí depois atacou a Ucrânia, né? Começaram os ataques, se deu início à guerra e isso trouxe uma série de consequências econômicas, em especial a países da Europa, mas acabou atingindo o mundo todo no efeito cascata, em relação em especial ao petróleo e ao gás russo, já que a Europa principalmente dependia e depende muito da Rússia em relação a essas duas commodities. E como esperado, a resposta dos mercados ao início dessa guerra foi bastante negativa. Todos os mercados mundo afora despencaram logo no primeiro dia. E eu também vou me dar o luxo de dar uma misturada aqui nos fatos econômicos com um pouquinho daquilo que aconteceu comigo, com o canal aqui, porque em março, para começo de conversa, eu conheci a Ásia. Pela primeira vez, inclusive, eu sobrevoei a África e fui até Dubai para a Binance Blockchain Week,
e fui de primeira classe na Qatar Airways, uma experiência que eu jamais vou esquecer. O evento também foi muito bom, eu contei um pouquinho dos bastidores e de tudo que aconteceu lá em vídeo que eu gravei e tá aqui no canal também, caso você queira assistir. Seguindo lá por abril ou maio, algumas cidades brasileiras estavam experimentando gasolina na casa dos R$8. Menos mal que tempos depois ela viria a baixar, mas convenhamos que se mantivesse o preço de R$8, ficaria bem difícil para o brasileiro. Aliás, a inflação geral aqui no Brasil, medida pelo IPCA, também ficou acima das expectativas até mais ou menos metade do ano. Depois dali começou a recuar, começou a arrefecer, trazendo um pouco de alívio para o bolso do brasileiro, que já vinha sofrendo desde 2021 com esse fenômeno. E falando em inflação, a Europa, que tinha juros muito baixos, não escapou da inflação, dada a crise energética que elevou muito o preço de diversos itens, também num efeito cascata, e foi a principal vilã nesse quesito, fazendo com que, mesmo que tardiamente, os líderes europeus precisassem olhar para as taxas de juros e subir elas, também fazendo com que o mercado na Europa passasse por momentos negativos. E aqui, negativos pela crise, o problema da inflação e também pelo remédio amargo, que é a alta dos juros, que precisou ser tomado e ainda está sendo tomado até agora. Já os Estados Unidos passaram também a enfrentar inflação de Brasil, vejam só. O IPCA americano chegou a ficar bem próximo dos 2 dígitos, da casa dos 10%. Ficou acima de 9% em dado momento de 2022. E isso fez com que a cada fala do Jerome Powell e os sucessivos aumentos do Federal Reserve da taxa de juros americana, as bolsas caíssem, respondessem mal, porque eles também não estão acostumados com juros altos, e esses juros altos têm um preço, como eu falei em relação à Europa, o mesmo vale para os Estados Unidos, é um remédio amargo. E para minha surpresa, pouquinho antes de setembro, onde aconteceria a Binance Blockchain Week, eu fui novamente convidado pela Binance para ir até Paris dessa vez, e aí sim pude conhecer a Europa, que eu também não conhecia. No mesmo ano que eu já tinha sobrevoado a África e conhecido a Ásia. E para uma surpresa maior ainda da minha parte, eu recebi o meu primeiro prêmio internacional lá em Paris, bem pertinho da Torre Eiffel, com ela ao fundo, como você pode ver no vídeo. O meu primeiro prêmio internacional, o prêmio Influenciador do Ano Latam pela Binance. E instantes antes disso, eu estava lá trocando uma ideia com o CZ, que é um dos homens mais ricos do planeta, o dono da Binance, que virou meu brother. E falando em homem mais rico do mundo, em plena era da tecnologia, o Elon Musk fez uma das compras mais polêmicas da história. Ele simplesmente comprou o Twitter. E depois de uma série de desdobramentos em relação a isso, ele também viu o patrimônio dele derreter um bom tanto. A Tesla, que é a maior empresa do Elon Musk, uma das maiores empresas do planeta, despencou mais de 65% em 2022 e isso consequentemente fez com que Elon Musk deixasse a posição de homem mais rico do mundo e cedesse ela a Bernard Arnault, o dono da Louis Vuitton. 2002 também foi o ano da Copa Ostentação, a mais cara de todos os tempos, disparado. A Copa do Catar não trouxe o Hexa para o Brasil e de quebra deu tricampeonato para os hermanos argentinos que estão muito bem no futebol, mas muito mal na economia. A inflação por lá foi de quase 100% esse ano. No Brasil, nós simplesmente tivemos a eleição presidencial mais disputada da história, com a nação completamente dividida entre os dois candidatos que foram para o segundo turno, que deu a vitória ao Lula, eleito presidente do Brasil pela 3ª vez. Se por um lado no Planalto se fica um pouco mais à esquerda, na Câmara se fica um pouco mais à direita, já que foi essa a decisão dos brasileiros. Provavelmente a gente vai ter um ano de 2023 bastante dividido em várias pautas. E falando nisso, alguns desdobramentos em relação à eleição não agradaram muito ao mercado, principalmente as nomeações de alguns ministros que fizeram a bolsa cair por algumas semanas, com destaque para as estatais Petrobras e Banco do Brasil. Bom, e para voltar lá para os indicadores e números dos investimentos, se eles começaram, como eu mencionei, lá em janeiro de 2022, eles estão terminando o ano da seguinte forma. Os títulos públicos, Tesouro IPCA está pagando IPCA mais 6,4%, bem mais do que pagava em janeiro. A mesma coisa acontece com o Tesouro Pré-fixado 2025, que está pagando agora aproximadamente 13,8%. A Bolsa de Valores subiu, mas bem tímida, saiu de 103 mil pontos para
110 mil pontos aproximadamente, ao menos enquanto eu estou gravando esse vídeo. O dólar, que começou o ano a 5,57, caiu, agora está na casa dos R$ 5,15. O IFIX, que começou em cerca de 2.800 pontos, segue bem próximo desses 2.800 pontos. Entre oscilações para baixo e para cima, ele segue mais ou menos no mesmo patamar, andou de lado no final das contas. A nossa taxa básica de juros, a Selic, termina o ano em 13,75% acima da expectativa lá do começo do ano. O Bitcoin, que começou o ano a 47.700 dólares, está hoje na faixa dos 16, 17 mil dólares. E o principal índice americano, o S&P 500, começa o ano em 4.800 pontos, termina o ano na casa dos 3.800 pontos, queda de mais de 20% esse ano, coisa rara de se ver. E para finalizar, eu preciso dar um destaque aqui para as redes sociais e compartilhar essa conquista com você. Eu começo o ano com aproximadamente 95 mil seguidores nas redes e agora estou terminando o ano com cerca de 290 mil seguidores. E para você que me acompanha, meu muito obrigado e que em 2023 nós sigamos juntos, ficando cada vez mais inteligentes financeiramente e prosperando em todas as áreas da vida. Um forte abraço, um feliz ano novo para você e para sua família e nós nos vemos de novo em 2023.